Hoje no Cartório Contemporâneo. O Dr. André Vilaverde fala sobre registro de imóveis e conta sua história emocionante. Tudo isso e muito mais hoje no Cartório Contemporâneo. André Vilaverde de Araújo é doutor em Direito Constitucional na Universidade de Fortaleza, Unifor, Ceará. Mestre em Teoria do Direito e do Estado pela Univem, de Marília, São Paulo. Graduado em Direito pela Unicem, Unic, de Sinop, Mato Grosso. Professor do Complexo de Ensino Renato Saraiva, SERS. ENOR, Escola Nacional de Notários e Registradores. ENFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, da MASV Educacional e de diversas universidades, faculdades e cursos preparatórios para concursos públicos. Oficial do 2º Registro de Imóveis de Recife, Pernambuco, autor do livro Cartórios, Prática para a Segunda Fase, da editora Foco. Olá, doutor André, tudo bem com o senhor? Quer dizer que é uma grande honra participar aqui do programa Cartório Contemporâneo. Doutor André, o senhor já foi tabelião no Maranhão, no Rio de Janeiro e agora em Recife. Quais as particularidades de cada estado em suas necessidades de cartórios? O Brasil ele é muito grande, né, com muitas diferenças, são muitos Brasis dentro de um único Brasil. Na verdade, até mesmo dentro de um mesmo estado, nós temos diversas culturas, diversas necessidades para a atuação dos notários e dos registradores. Eu conheço boa parte do Brasil, porque eu sou nascido no Paraná, sou casado com uma gaúcha, eu sou filho de um pai mineiro, tenho uma mãe paranaense, tenho 2 filhos nascidos no Mato Grosso e um filho nascido no Piauí. Fui tabelião no Maranhão, tabelião no Rio de Janeiro e agora registrador de imóveis aqui em Pernambuco. Então, cada um desses locais tem as suas peculiaridades e em todos esses locais, todos, sem exceção, precisam de cartórios que prestem serviços conforme a necessidade de cada região, pois nenhum Estado democrático, nenhuma sociedade sobrevive sem confiança, sem segurança jurídica. E, para isso, é necessária a atuação dos cartórios. No Maranhão, por exemplo, eu fui presidente do Instituto de Protesto, e lá a gente viajou o Maranhão inteiro, conhecendo as realidades de cada cartório, de cada cidade, né? Muitas cidades no interior do Maranhão, aqui em Pernambuco também não é diferente, né? O cartório é muitas vezes o único local de demonstração de atuação do Estado, né? Não tem fórum, não tem posto do INSS, o município não tem delegacia, não tem hospital, não tem corpo de bombeiros, mas nós temos lá um cartório. Em todos os municípios do Brasil, né, estão presentes os cartórios. Então, assim, é de essencial a existência dos cartórios e, principalmente, os serviços prestados pelos cartórios, porque, né, principalmente nessas regiões, e eu conheço muitas delas, o tabelião, o oficial, ele é, às vezes, o único conselheiro da área jurídica lá naquela cidade, né? Ele é um ponto de apoio para a população, especialmente para a população, para os menos favorecidos, pessoas aí que, por exemplo, não têm internet, utilizam a internet do cartório para se comunicar e utilizam do conhecimento jurídico do tabelião ou do oficial de registro. Qual o maior benefício da atuação dos cartórios para a sociedade brasileira? Falando sobre os benefícios dos cartórios para a população brasileira, o maior benefício que eu vejo para a população é o que nós já comentamos na resposta anterior. É proporcionar segurança jurídica em diversos atos que são necessários para um Estado democrático de direito. Muitas vezes, e eu gosto sempre de frisar o aspecto dos pequenos cartórios, os cartórios aí do interior do nosso país, você que hoje é tabelião, que é registrador, que você que utiliza um cartório aí no interior desses nossos Brasis, que eu falei no início, sabe da grande dificuldade que nós temos na prestação de todos os serviços públicos nessas pequenas cidades. E lá nós temos
pelo menos um cartório de registro civil, que é fundamental para o Estado Democrático de Direito. Uma pessoa, ela só existe juridicamente a partir do seu registro de nascimento. Então, se uma pessoa sem registro de nascimento, eu lembro quando eu estava no Rio de Janeiro, vou contar uma história para vocês aqui, eu fui procurado quando eu estava no tabelionato lá em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Um grande abraço aí para todos do Rio de Janeiro. E eu fui procurado para fazer uma procuração para um senhor. E aí, no momento em fazer a qualificação desse senhor, eu perguntei: e qual é o nome do senhor? Ele falou: eu não sei. Ele falou: o meu nome, ele chama de Zezinho, mas eu não sei o meu nome. E aquela foi a primeira vez em que eu comecei a pensar sobre isso, né? Como você sabe o seu nome? Você sabe o seu nome ou porque os seus pais te falam, né? As pessoas te chamam por esse nome, mas em razão do seu registro, porque as pessoas que estão em situação de rua, por exemplo, que perderam seus pais, perderam suas mães, como elas sabem o nome, né? Porque está lá na certidão de nascimento, até o local onde a pessoa nasceu. Esse senhor mesmo, eu falei: e o senhor nasceu onde? Ele falou: não sei. Não sei onde eu nasci, porque eu cresci nas ruas aqui no Rio de Janeiro e eu não tenho nenhuma informação, nada, eu não sei o local que eu nasci. Não sei se eu nasci aqui no Rio, não sei se eu nasci em São Paulo, vim para cá quando criança, não tenho lembrança desse local. E nós não temos lembrança de onde nós nascemos, né, do local em que nós nascemos. Nós sabemos o local em que nós nascemos em razão desse serviço que é prestado gratuitamente em todo o país pelo registro civil das pessoas naturais. Então, assim, o registro civil, por exemplo, que eu estou dando só esse exemplo da importância dos cartórios para o Brasil, né, para o Estado Democrático de Direito, e principalmente o modelo que é adotado pelo Brasil, que é um modelo em que os cartórios são exercidos por um particular, ou seja, um particular que exerce um serviço público. O Estado não tem nenhuma despesa com os cartórios em nenhum local do Brasil. E aí eu poderia citar aqui diversos benefícios que os cartórios trazem para o Brasil, citando em cada um de suas atribuições. Então, por exemplo, no interior do país, as associações, né, de bairro, as associações de moradores da zona rural, têm uma força muito grande. E aí, um cartório que muitas pessoas às vezes não conhecem e que é fundamental para a segurança jurídica dessas associações é o registro civil das pessoas jurídicas, né? O registro de títulos e documentos, o tabelionato de notas. Muitas pessoas têm no tabelião, eu chamo sempre o tabelião de o médico dos negócios jurídicos. Ele é a pessoa de confiança de alguém para dizer se aquele negócio jurídico é bom, é ruim, ou seja, ele faz o que nós chamamos de qualificação jurídica da vontade das partes, ou seja, a parte tem uma vontade, ela quer externar essa vontade, e o tabelião busca na legislação qual é a melhor forma qual a melhor maneira de formalizar esse negócio jurídico. E aí o que eu atuo hoje, que eu acho que é fundamental para um Estado democrático de direito, nós não temos como ter um país sem a segurança de uma instituição que diga quem é o proprietário de um imóvel. Os imóveis, eles constituem aproximadamente mais de 70% da riqueza de uma nação. E nós podemos verificar isso na célula de uma sociedade, que é a família. O patrimônio de quase todas as famílias do nosso país, o maior patrimônio que essas famílias têm é o seu imóvel. Então, nós precisamos de uma instituição forte, uma instituição confiável, que diga quem é o proprietário desse imóvel e que, principalmente, que cuide deste imóvel, que cuide dos aspectos jurídicos desse imóvel, para que esse imóvel não tenha aí uma alienação indevida. Então, esses são alguns dos aspectos. Eu poderia falar aqui o programa inteiro só sobre os aspectos, sobre a importância dos cartórios para o Brasil. Sobre a proteção e concretização de direitos fundamentais, quais as formas de atuação dos cartórios? Esse tema é um tema que eu gosto muito, porque sempre quando me perguntam o que você faz, né? Eu dificilmente respondo que eu sou cartorário, que eu sou oficial de registro. Eu digo sempre, eu sou um concretizador de direitos fundamentais. E é isso que todos nós, notários e registradores,
o que nós somos realmente concretizadores de direitos fundamentais. E aí eu vou só comentar o que seria essa concretização, né? Então, obrigado pela pergunta sobre esse tema. Nós estudamos na faculdade, somos profissionais do direito, né, os tabeliães e registradores do Brasil, e diversos atores, diversos agentes aí que estudam a área jurídica, mas muitas vezes ficam no aspecto doutrinário dos direitos fundamentais. Então, nós estudamos, por exemplo, na faculdade, um semestre, o primeiro dia de faculdade de Direito Civil, o professor já vai falar sobre o nascimento, né, sobre diversos aspectos do nascimento, lá o artigo 1º, 2º do Código Civil. Só que as pessoas esquecem, e na faculdade nós não temos esta matéria, que essa concretização desse direito fundamental de nascimento é feito no cartório. E aí nós precisamos dos cartórios e principalmente entender como funcionam os cartórios para saber qual é o cartório que registra, né, qual que é o cartório que tem atribuição para fazer o casamento, qual que é o cartório que tem atribuição para fazer o óbito. Será que esse cartório que você está vendo aí do lado da sua casa é o cartório que tem atribuição para fazer esse ato que você precisa? Então, a concretização de todos esses direitos que nós estudamos na faculdade, que são direitos fundamentais, direito ao nome, né, como eu falei na resposta anterior do Zezinho, que não sabia o seu nome, não sabia onde ele nasceu, ou seja, não sabia da sua naturalidade, o que assim é um direito fundamental da pessoa humana, e todos eles são concretizados nos cartórios. O cartório que eu atuo, que é o cartório de registro de imóveis, nós estudamos na faculdade, tem faculdade que nós temos aí 1 semestre, 2 semestres, às vezes 3 semestres estudando sobre direitos reais, sobre direito de propriedade imobiliária, mas é muito difícil, eu mesmo na minha faculdade tive assim muito pouco falando sobre o local da concretização desse direito fundamental, que é lá no registro de imóveis. Então, assim, há uma necessidade de divulgação, e aí parabéns aí ao programa por essa divulgação, de mostrar para a população, mostrar para as pessoas a importância de conhecer não somente esses direitos fundamentais, mas saber como eles se concretizam. No caso do registro de imóveis, qual que é o cartório que se deve fazer o registro, como é feito esse registro, quais são os documentos que devem ser apresentados. Eu posso pedir hoje, eu consigo fazer a apresentação do meu título hoje de forma online, assim como eu peço um McDonald's aqui no iFood, eu consigo pedir uma certidão, eu consigo apresentar um título, consigo fazer uma escritura pública, qual que é a diferença entre o tabelionato de notas e o registro de imóveis? E isso nós não aprendemos nas faculdades. Então, esse é um dos grandes problemas, e eu, como professor, sempre falo sobre isso, gosto muito de falar sobre isso, porque nós precisamos ter uma educação voltada para essa concretização dos direitos fundamentais, ensinar as pessoas quais são os cartórios, quais são as atribuições dos cartórios brasileiros, o que eles fazem. Muitas vezes, os cartórios são mal compreendidos em razão do desconhecimento de como funcionam os cartórios, né, de como eles atuam nessa concretização de direitos fundamentais. A sua atividade atual é de registrador de imóveis. Como avalia a proteção ao direito fundamental de propriedade? Olha, a proteção do direito fundamental de propriedade no Brasil, ela tem como fundamento uma instituição que eu considero como sendo um patrimônio da República Federativa do Brasil, que é o nosso registro de imóveis. O registro de imóveis do Brasil, e aí, diferente do que muitas pessoas pensam, né, nós temos essa síndrome, né, do vira-lata, de que o outro é melhor, o outro país tudo lá é melhor, tudo lá funciona melhor, e aqui não funciona nada, mas o registro de imóveis brasileiro, ele é com certeza um patrimônio da República Federativa do Brasil. É um dos melhores modelos de registro de imóveis do mundo e, com certeza, um dos mais seguros. O modelo, principalmente, que a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, adotou o modelo de observar o conhecimento jurídico
para o ingresso na atividade registral, para você ser oficial de registro, você precisa ser aprovado em um concurso dificílimo, que demonstra o conhecimento jurídico, né, da pessoa que vai atuar nessa proteção do direito imobiliário no Brasil. E, de outro lado, a própria Constituição já adota o modelo de gestão privada, ou seja, essa gestão ela é feita de forma particular. O tabelião, o oficial de registro, no caso da pergunta sobre o direito fundamental da propriedade imobiliária, ele que cuida de todo o cartório, ele que contrata as pessoas que vão trabalhar, ele é um verdadeiro gestor desta unidade cartorária, dessa unidade de proteção de direitos fundamentais. Então, se nós compararmos, por exemplo, aí alguns países, um dos países que até essa semana vai ter a defesa de uma tese de uma grande amiga minha, que é registradora de imóveis lá em Santa Catarina, e a tese de doutorado dela é justamente nesse sentido, fazendo a comparação entre o modelo registral imobiliário do Brasil e dos Estados Unidos. E aí eu já deixo uma dica para vocês aqui, uma informação, né? Aqui nós temos, eu sempre falo isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, aqui em Recife, nós temos as nossas torres gêmeas, aqui no bairro do Recife, no centro do Recife, nós temos as torres gêmeas. A certidão de imóvel das torres gêmeas aqui do Recife, elas saem em, no máximo, 4 horas. Em 4 horas, nós temos a certidão indicando quem é o proprietário desse imóvel. Você pode pedir essa certidão agora, pela internet, vai entrar no site do registradores.org.br e você consegue a certidão com precisão, indicando quem é o proprietário das Torres Gêmeas, ou do terreno das Torres Gêmeas aqui do Recife. E eu faço essa comparação porque quando foram fazer as Torres Gêmeas lá dos Estados Unidos, e todo mundo lembra da grande catástrofe que nós tivemos, mas fica aí a lembrança em relação ao registro de imóveis que eu quero falar para vocês. A certidão, lá nos Estados Unidos, nós não temos o cartório de registro de imóveis. Não é um modelo igual ao brasileiro. Por isso, em razão disso, se você for estudar e for ler ou assistir a tese da minha amiga Bianca, você vai perceber que lá não tem o registro de imóveis. E por isso nós tivemos o grande problema lá com as hipotecas dos Estados Unidos na crise de 2008. Né? Nós nunca tivemos e nunca teremos esse problema no Brasil em razão da segurança, né? É isso que foi a pergunta, né? A proteção do direito imobiliário, a proteção da propriedade imobiliária pelo registro de imóveis do Brasil. A certidão lá das Torres Gêmeas, né, porque lá é feita toda uma investigação, porque não tem alguém, aqui no Brasil você sabe, está naquele cartório o registro e aquele oficial. Nos Estados Unidos não, são as seguradoras fazem pesquisas, né, contratam profissionais que vão pesquisar de quem era esse imóvel. Ah, eu acho que foi de fulano, e fulano vendeu para Beltrano, mas aqui eu tenho um contrato, foi assinado, esse aqui não foi assinado, mas fulano morreu, e eu acho que o herdeiro dele é Beltrano, e assim. E a seguradora, ao final, diz o seguinte: pode comprar, que eu, seguradora, garanto. Essa investigação das Torres Gêmeas, elas demoraram mais de 3 anos, para, ao final, 4 horas, Torres Gêmeas do Recife, 3 anos, Torres Gêmeas dos Estados Unidos. E, ao final, a seguradora diz o seguinte: olha, pela bagatela de 75 milhões de dólares, eu garanto que essa propriedade é, talvez, de fulano de tal. E aqui, uma certidão hoje, desta matrícula das Torres Gêmeas do Recife, vai custar R$51. Então, 71 milhões de reais, Torres Gêmeas dos Estados Unidos, R$51, uma certidão eletrônica conseguida em 4 horas, e lá 3 anos para essa investigação em relação à propriedade imobiliária. Só que esse modelo registral brasileiro não nasceu hoje, não nasceu ontem. Alguém não disse, o modelo registral brasileiro vai ser assim. É uma construção histórica. Por isso que eu disse no início que o registro imobiliário brasileiro é um patrimônio da República Federativa do Brasil, em razão da sua atuação com seriedade e com segurança jurídica. Se eu fornecer uma certidão agora, você me pedir uma certidão aqui de um imóvel da circunscrição do 2º Registro de Imóveis do Recife, onde eu atuo, ninguém questiona. Pessoas vão comprar, vão falar assim, não, eu tenho certeza que esse imóvel, porque está aqui na certidão do registro de imóveis. Então, assim, esta segurança, ela é fundamental
fundamental para as transações imobiliárias. Durante a pandemia, os cartórios passaram por uma grande revolução tecnológica, efetivando grande parte dos atos de forma online. Como avalia a presença da tecnologia nos cartórios de registro de imóveis? A pandemia do Covid-19 foi um grande desafio para toda a humanidade, né? E um desafio especial também para os cartórios brasileiros, que continuaram prestando todos os serviços durante os 2 anos de pandemia. Mesmo nos momentos mais graves da pandemia, os cartórios brasileiros continuaram funcionando. Por exemplo, pergunto a vocês, no início da pandemia, todo mundo trancado em casa, todo mundo com medo do que ia acontecer, sem saber o que era realmente que estava acontecendo no mundo, e aí a gente ligava um jornal, olhava uma rede social e estava lá assim, o número de mortos hoje é X, o número de mortes hoje no Brasil é Y. Como as pessoas sabiam disso? As pessoas sabiam disso e sabem ainda disso, com certeza, com eficiência, por quê? Porque o registrador civil de pessoas naturais, ele não parou. Ele funcionou todos os dias, mesmo nas menores cidades do Brasil. Nós perdemos vários colegas registradores civis que se infectaram, que morreram cumprindo essa missão essencial de registrar, que nós comentamos nas perguntas anteriores, nas respostas anteriores, né, de concretização do direito fundamental. E é um direito fundamental também o direito à morte, ao registro da morte, registro do nascimento, do casamento e da morte. Então, nós só tivemos essa informação no Brasil com segurança, com certeza, em razão da atuação com muita eficiência dos registradores civis brasileiros. E no registro de imóveis, que foi a sua pergunta, não foi diferente. Nós não paramos nem um dia. Nem um dia. O registro de imóveis, desde o início da pandemia, lá até os dias atuais, nós não paramos nem um dia. Todos aqueles que queriam garantir os seus bens, e muitas pessoas procuraram os registros de imóveis porque naquele momento de incerteza, em todos os momentos de incertezas, as pessoas sempre procuram aquilo que é mais seguro. E qual é o investimento mais seguro que vocês conhecem, que nós conhecemos? É com certeza, o mercado imobiliário. O imóvel é, com certeza, um dos investimentos mais seguros que nós temos no mundo. Por isso que você lê qualquer livro sobre a riqueza das nações, você vai perceber que 70%, algumas nações até mais, decorrem da propriedade imobiliária. Então, muitas pessoas, no início da pandemia, procuraram registro de imóveis para tirar, por exemplo, os seus investimentos da Bolsa de Valores, com incerteza, sem saber o que ia acontecer, e investir em imóveis. E como isso foi possível? Porque os registradores brasileiros não pararam, e principalmente os registradores brasileiros evoluíram muito, mas muito, muito, muito mesmo. A pandemia vai deixar um legado de evolução do registro de imóveis. Todos os registros que vocês conhecem, todos os serviços dos cartórios de registros de imóveis que vocês conhecem, eles podem ser prestados hoje de forma eletrônica. Então, sem sair de casa, no conforto do seu lar agora, você pode abrir o seu computador ou pegar o seu celular, né, conectado na rede mundial de computadores, e você pode pedir uma certidão de qualquer imóvel de qualquer lugar do Brasil. Isto é um legado que ficou da pandemia. E, professor, eu posso protocolar um título também? Hoje, em qualquer cartório do Brasil, em qualquer registro de imóvel do Brasil, você pode apresentar um título de forma eletrônica e receber o seu registro aí no conforto da sua casa, da mesma forma que você pede um McDonald's pelo iFood. Nós evoluímos muito e, durante a pandemia, foram criados diversos outros serviços ligados
ao registro eletrônico, serviços que até já existiam, viu? Não foram serviços só criados na pandemia. Muitos desses serviços já existiam, por exemplo, no estado de São Paulo, mas com a pandemia houve a necessidade de expansão de todos esses serviços para todos os cartórios do Brasil. Então, tem um serviço, eu poderia falar de diversos serviços para vocês, mas vou falar de um que eu acho muito interessante para quem atua no mercado imobiliário, que é o serviço que chama visualização de matrícula. O que é essa visualização de matrícula? Imagine que você tem o número de uma matrícula hoje, aí a matrícula do imóvel que alguém está te vendendo, e só que você não tem a certidão ainda. Você pode entrar agora no seu computador, né, lá no nosso site, tem diversos sites oficiais do registro de imóveis, mas pode entrar no registrodeimóveis.org.br e lá tem um link que se chama visualização de matrícula. Você pode olhar, visualizar todas as matrículas de imóveis do Brasil. Não, você vai escolher uma matrícula, aquela que você quer, e você vai visualizar. Então, imagine se você trabalha no mercado imobiliário, eu sempre converso com pessoas que atuam no mercado imobiliário e eles me falam, né, de quão legal é esta ferramenta, esse serviço, que não existia ainda, já existia para alguns cartórios, mas agora estão em todos os cartórios do Brasil, de você pegar em uma mesa de negociação, você abrir o seu notebook e você pegar e falar assim, deixa eu visualizar a matrícula aqui. Essa visualização de matrícula, já deixar bem claro para vocês, não tem valor de certidão, por quê? Ela não tem como verificar se tem alguma prenotação, se tem alguma indisponibilidade em relação a esse bem, mas você já pode ter uma noção muito, muito ampla daquele imóvel. Você pode verificar qual é o endereço, se esse imóvel já tem algum ônus anterior, porque você vai visualizar toda a matrícula aí no conforto da sua casa. Não é pedir para o cartório te mandar, não. Você mesmo visualiza essa matrícula. Então, diversos outros serviços, né, o mapa de transação imobiliária, que nós chamamos hoje de mapa do Registro de Imóveis do Brasil. Então, se você quer saber hoje aqui um imóvel do Recife, você vai entrar nesse mapa do Registro de Imóveis do Brasil e vai digitar o endereço e ele vai dizer qual que é o cartório. Não, esse aqui é do primeiro registro de imóveis, esse aqui é do 7º registro de imóveis, e ali mesmo você já pode pedir, pode visualizar a matrícula se quiser, ou se já estiver em negociação, pode pedir a certidão desse imóvel. Então, se você já tem o título para protocolar, você pode mandar esse título pelo e-protocolo. Então, assim, foi uma evolução muito grande nesses 2 anos aí de pandemia. E eu gostaria de frisar também que muitas vezes esta evolução do registro de imóveis, ela não depende apenas da vontade dos oficiais, né? Nós sempre tivemos vontade de oferecer esse serviço de forma virtual, de forma eletrônica, mas a nossa atividade ela é extremamente regulada, porque aquilo que nós dissemos, nós trabalhamos com o maior patrimônio da nossa nação, nós trabalhamos com o maior patrimônio da sua família, que é o seu imóvel. Então, nós precisamos de uma regulação. Nós oferecemos sempre segurança jurídica, o seu descanso, né, em relação à propriedade imobiliária. Mas, com a pandemia, nós tivemos uma flexibilização de algumas normas. E aí, com base no nosso Poder Legislativo e até a atuação do nosso CNJ, nós tivemos essa possibilidade. Falou, olha, então, vamos prestar o serviço agora, em razão da pandemia, né? E aí, os registradores de imóveis assumiram essa responsabilidade e demonstraram que nós conseguimos, sim, prestar um serviço eficiente, um serviço seguro e um serviço rápido, de forma eletrônica, de forma totalmente eletrônica. Então, isso é um grande legado que ficou aí da pandemia, do Covid-19, com essa evolução tecnológica, com essa evolução do registro de imóveis, fornecendo todos os seus serviços de forma eletrônica. Qual a sua visão sobre o futuro da atuação do registro de imóveis na prestação dos serviços à população? A minha visão, ela é sempre a mais otimista possível, né? Porque eu sou um apaixonado pela atividade notarial e pela atividade registral. Eu nunca fiz concurso para outra área. Eu, quando descobri a atividade notarial e registral, eu sempre fiz concurso para essa área. Já fui tabelião no interior do Maranhão, já fui tabelião na capital do Rio de Janeiro, sou hoje oficial de registro aqui no Recife. Então, assim, sou um apaixonado pela atividade e sei o quanto essa atividade é importante para a evolução do nosso Estado democrático de direito, especialmente
naquilo que nós já comentamos, na concretização de direitos fundamentais, né? Desde lá do cartório de registro civil do nascimento, do casamento, do óbito, do reconhecimento de firma na venda lá da motocicleta do seu João, né, da lavratura de uma procuração lá da Dona Maria, que não sabe escrever, mas que ela precisa fazer um ato por representação, mas ela não sabe escrever, precisa de uma procuração, precisa de alguém que lavre essa procuração com segurança, que faça a identificação dessa pessoa para evitar a falsidade, a recuperação de créditos pelo protesto, que é assim um instituto espetacular no Brasil para recuperação de crédito, e o que nós comentamos no início, o registro de associações pelos registros civil de pessoas jurídicas, mas principalmente a aquisição dos imóveis. A proteção imobiliária, ela é necessária para a evolução do nosso Estado democrático de direito. Nenhum Estado democrático de direito, nenhum Estado no mundo, ele evolui se nós tivermos insegurança em relação ao mercado imobiliário, em relação às transformações, em relação às transmissões imobiliárias. Eu vejo muita gente, quando a gente começa a falar em tecnologia, começa a falar em evolução tecnológica, muitas pessoas falam o seguinte: não, vamos modificar então, vamos trocar os registros de imóveis agora por uma startup. Comparando a proteção da propriedade imobiliária pelos cartórios brasileiros com outros países, é possível verificar e afirmar vantagens do modelo brasileiro? O registro de imóveis brasileiro é um patrimônio da República Federativa do Brasil. É uma construção histórica para nós chegarmos no que nós temos hoje. Eu não tinha nascido, nenhum de vocês havia nascido, quando nós já tínhamos lá o embrião do registro de imóveis. Isso foi evoluindo e hoje nós atuamos em todo o Brasil com segurança e com confiança de ambos, confiança do Estado e confiança da população. E confiança do mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário também, todos os agentes do mercado imobiliário, eles precisam de um local de segurança. Precisam de segurança para falar, ó, nesse mercado aqui eu posso atuar, porque onde tem insegurança, o risco aumenta, e aí aumenta o preço. O registro imobiliário brasileiro hoje, com o seu modelo, com a segurança que ele oferece para todas as pessoas, o fato de você pegar uma certidão de imóvel, olhar para ela e falar assim, olha, eu confio nessa certidão. Eu sei que essa certidão aqui demonstra quem realmente é o proprietário. E eu sei que não tem uma penhora nesse imóvel, que se tivesse, já deveria estar aqui, e eu confio nesse profissional, eu confio nessa instituição. Essa confiança, ela é fundamental para a evolução do Estado Democrático de Direito. Então, por isso que eu confio muito, sou muito otimista em relação não só à manutenção, mas como à evolução dos cartórios. Nós estamos preparados aí para assumir diversas outras demandas. Na minha dissertação de mestrado e na minha tese de doutorado, eu escrevi sobre o que eu chamo de extrajudicialização. Algumas pessoas chamam de desjudicialização, eu gosto de chamar de extrajudicialização, que é justamente a utilização dos cartórios para a prestação de diversos outros serviços que o Estado não consegue prestar. Então, hoje, nem ouvimos falar mais em um divórcio extrajudicial consensual no Poder Judiciário. As pessoas não imaginam isso não existe mais no nosso país. É sempre feito lá no tabelionato de notas, levado a registro, no registro de imóveis. Nós tivemos um imóvel, um inventário que demorava aí 10, 20 anos. E aí, no que eu escrevo, eu sempre digo, não é culpa do Poder Judiciário, viu? Não é culpa de alguém é o culpado, não. A própria estrutura não consegue, o número de demandas aumenta tanto, e a estrutura do Poder Judiciário não consegue aumentar na mesma proporção, e por isso que é necessário procurar uma outra forma. E os cartórios se mostraram, olha, nós estamos preparados para esses serviços. Temos aí hoje a emissão do CPF pelos registradores civis das pessoas naturais, que a criança já nasce e já sai lá na sua certidão de nascimento com o seu CPF, um serviço assim excepcional, um serviço extraordinário para a evolução do Estado Democrático de Direito e que nós estamos assumindo e evoluindo. Então, eu tenho certeza absoluta que nós não só vamos continuar prestando um serviço de excelência, mas que também vamos
conseguir prestar muito mais serviços em razão da nossa capilaridade, em razão de estarmos em todos os municípios do nosso país. Eu leciono desde 2009. Assim que eu saí da faculdade, terminei a faculdade em 2008, e aí já terminei a graduação em 2008, já comecei a lecionar na graduação desde 2009, e hoje eu leciono em diversas instituições, lá no Complexo de Ensino Renato Saraiva, pós-graduação do Damaso de Jesus, leciono na Infam, que é a Escola Nacional de Formação de Magistrados, né? Tenho também curso preparatório, como você mesmo disse. Para falar uma dica, né, sobre como começar a estudar para concurso público, eu gosto sempre de contar um pouquinho só da minha história, que eu acho que a história ela inspira muito mais do que uma dica ou uma sugestão que eu vou dar para vocês. Eu, até os 15 anos, eu trabalhei como boia fria, como picolezeiro, engraxate, fui servente pedreiro, fui faxineiro, né? Na minha família, dos 13 tios por parte do meu pai, dos 8 tios por parte da minha mãe, né, eu não tinha nenhum jurista, nenhum advogado, ninguém formado em direito, né? Não havia ninguém da área jurídica. Eu fui o primeiro a me formar em direito, e me formei em direito aos 30 anos de idade. Então, até os 15, tive essas profissões que você já viu ali, de boia fria, faxineiro, servente pedreiro, e dos 15 aos 30 anos eu fui músico profissional. Então, conheci o Brasil inteiro, né, cantando aí em bares, em festas. Quando você olhar aí alguém cantando em um bar, em uma festa, você vai lembrar aí do professor André Vilaverde. Eu trabalhei durante 15 anos. E com 30 anos, eu ingresso na faculdade de Direito. Com 30 anos, eu começo, deixa eu só desligar aqui, a faculdade de Direito. Então, se você tá aí já com 30 anos, está achando que está muito tarde, foi quando eu ingressei na faculdade sem nunca ter lido um livro. Sequer um livro na minha vida eu havia lido até que eu entrei na faculdade de Direito, certo? Só que na faculdade de Direito, e aí vem agora a dica para vocês. Durante toda a faculdade de Direito, eu estudava na parte da manhã, e aí fazia estágio na parte da tarde, e à noite eu já fazia um curso preparatório. Eu me ofereci como monitor para a turma, era do LFG, né, o nosso querido e saudoso Luiz Flávio Gomes, e aí ele me permitiu que eu fosse monitor, e em razão disso eu ajudava a monitoria das aulas e assistia às aulas lá do Luiz Flávio Gomes. Lá eu conheci diversas pessoas que hoje são meus colegas, né? São meus colegas professores aqui, diversos deles têm programas aqui no TV Justiça. Um grande abraço para todos esses professores. Mas mesmo com essas dificuldades, eu já fui aprovado no primeiro concurso de cartório. Então, o meu primeiro cartório que eu assumi em Timon, no Maranhão, né, foi logo depois que eu saí da faculdade. Então, sabendo de que é possível, é possível. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é uma dica de que você deve acreditar. Acreditar que você, estudando, consegue passar. Agora, tem que acreditar todos os dias e estudar todos os dias. E aí, eu estou fazendo agora uma pós-graduação na área da saúde, né? Estou fazendo uma pós-graduação em psicologia, na área da psicologia. E aí lá a gente estuda muito sobre a mente humana, e hoje eu entendo a importância de você realmente mentalizar aquilo que você quer, e principalmente acreditar em algumas leis universais, que é, por exemplo, a lei da semeadura e a lei da gestação. O que seria isso? Se você planta, todo mundo ensina só a lei da semeadura, se você planta, você colhe, mas agora você não colhe amanhã. Então, você vai plantar uma semente hoje, você tem que cuidar dessa semente, você tem que molhar essa semente, você tem que adubar essa semente, e dependendo do fruto que você vai colher, isso vai demorar mais ainda. Então, assim, no meu caso, foram 17 anos. 17 anos estudando todos os dias, dioturnamente. Muitas pessoas falam: nossa, professor, hoje o senhor tem mais de quase 20 livros escritos. Estou escrevendo 3 livros ao mesmo tempo, devem sair aqui até o mês de agosto. Eu estou escrevendo um livro sobre prova oral, um livro de provas
comentadas para a segunda fase com um gabarito, e estou escrevendo um livro que se chama O Poder do Subconsciente para Provas de Concurso. Devo lançar ainda agora no segundo semestre. Professor, o senhor é muito inteligente, eu sou muito esforçado, porque sempre tive muita dificuldade de leitura, sempre teve muita dificuldade em razão de ter estudado apenas em escolas, em escola pública, em escolas no interior do nosso país, com muita dificuldade, né? Quem dava aula para mim eram pessoas que não tinham tanto conhecimento, mas mesmo assim, você consegue superar. Então, a dica é, pense positivamente, deseje do fundo do seu coração exercer essa atividade, mentaliza você já aprovado, você exercendo a atividade, venha me visitar aqui no cartório em Recife, conhecer o cartório e falar, olha, eu quero ser registrador, deseja isso, porque com isso em mente, você vai conseguir estudar todos os dias, todos os momentos da sua vida, e tenho certeza, eu não conheço nenhuma pessoa, observa bem o que eu vou falar para vocês, não conheço nenhuma pessoa que estudou e não foi aprovado, mas conheço diversas pessoas que desistiram. Então, não desista, confia que vai dar certo. Os meus livros, eles estão hoje todos em uma plataforma eletrônica que se chama Uiclap, certo? Eu sempre gosto de inovar, gosto de experimentar novas tecnologias, e aí resolvi, né, nesse ano agora de 2022, sair das editoras tradicionais, tinha diversos livros publicados em editoras tradicionais, e resolvi publicar em uma editora independente. Foi como eu comecei. O meu primeiro livro foi escrito em uma editora independente, um livro hoje está na 7ª edição, que é o livro se chama Concurso para Cartório, segunda fase, é um manual para a segunda fase de concurso de cartório. Todas as pessoas que fazem concurso de cartório, quando são aprovadas na primeira fase, já conhecem esse livro, fala, esse livro aqui tem todas as peças, ensina você a fazer tudo dentro de um cartório, sem nunca ter trabalhado em um cartório. E esse livro foi publicado a primeira vez, eu mandei para diversas editoras, nenhuma editora quis publicar, e eu publiquei de forma independente. E aí agora fiz ao contrário, né, e voltei para a editora independente, então é sempre publicado na Uiclap, e também a Uiclap tem uma parceria com a Amazon, você encontra todos os meus livros aí na uiclap.com.br ou então na Amazon. Como o senhor avalia a iniciativa da CNR na criação do cartório contemporâneo? Eu sou já um telespectador do programa Cartório Contemporâneo, fico aguardando toda quinta-feira para assistir, sempre assisto, compartilho os links, né, com os meus colaboradores do cartório, compartilho aqui nos grupos de WhatsApp de Pernambuco, né, valorizando aí esse programa que é sensacional, traz sempre pessoas fantásticas, traz assuntos muito interessantes. Compartilho com meus alunos também, falo, olha, você que está estudando para concurso aí, assista sempre esse programa, né, na quinta-feira e depois o reprise na segunda-feira. Então, assim, eu queria parabenizar aos idealizadores do programa, queria agradecer muito mesmo, primeiro a Mariana, que foi quem me auxiliou aqui para participar do programa, agradecer ao Guilherme Monteiro pelo seu auxílio, muito obrigado mesmo, agradecer a minha amiga Jaqueline, muito obrigado, viu, Jaqueline, pela indicação de participar, e principalmente ao nosso querido presidente, Rogério Bacelar, pela confiança, né, em me colocar aqui no Cartório Contemporâneo para falar sobre os cartórios. Muito obrigado. Otávio Soares, programador e diretor da GoLedger, discursou sobre os impactos das novas tecnologias nos serviços extrajudiciais. Queria agradecer o convite do Dr. Rogério Bacelar, presidente da Confederação Nacional de Registradores e Notários, a introdução do deputado federal, a participação da Camila e a presença de todos aqui. É uma grande honra estar aqui hoje falando um pouco de tecnologia, que é uma paixão minha. E tá aqui. Hoje eu queria começar aqui a palestra. Primeiro, quem já ouviu falar em blockchain? Bitcoin. Blockchain sem Bitcoin. Alguém já ouviu falar? Poucos, ótimo. Então, a ideia aqui hoje é falar de confiança.
Então, quando a gente está tratando, antes de falar de tecnologia, a gente vai falar de conceitos, né? Desde que o mundo é mundo, a gente se relaciona com pessoas, seja familiares, sejam profissionalmente, entidades, entre entidades, sempre baseada na confiança. Então, se eu tenho um colega de trabalho que me pede um dinheiro emprestado, e esse colega de trabalho é recente, eu vou primeiro saber se vou emprestar ou não, depois, se decidir por emprestar, vou pedir garantias, vou querer saber como é que ele vai pagar, para que ele vai fazer ele está fazendo esse empréstimo. Se for meu irmão, já é diferente. O nível de garantia já é bem menor, eu sei que ele vai me pagar, estou todo dia com ele. Se for esposo, então, eu nem preciso, já sei que não vou receber, então, já vai no fundo perdido, eu só dou um limite. E aí, quando você tem uma situação onde você quer fazer uma transação entre uma pessoa, uma entidade, com uma outra pessoa ou entidade que não se conhecem e nem se confiam, como que isso é feito, né? A gente precisa da figura da terceira parte confiável, né? E dentro desse grupo a gente coloca cartórios, bancos, governos, justiça e por aí vai. A gente sabe que, mesmo tendo a terceira parte confiável, existem problemas. A gente vê problema em INSS, né? Você está colocando seu dinheiro lá todo mês, acreditando que a empresa está contribuindo, que o governo vai garantir, no final você vê que não aconteceu. Então, existem erros, falhas, em qualquer que seja o processo, às vezes erro humano, erro de processo e por aí vai. Acontece que, como a gente vai falar de novas tecnologias, eu vou falar da última década aqui. Em 2008, uma dessas não empresas, um segmento falhou e falhou muito, que foi o segmento financeiro. Causou um caos pelo mundo, pessoas perdendo tudo que tinham, que estava empregado ali no banco, que era uma instituição que todo mundo garantia. Eu coloco lá 10 mil reais no banco, eu acredito que eu estou com 10 mil reais. E aquilo a gente descobriu que depois de um tempo era só um registro dentro de um banco de dados. O banco, principalmente os americanos, eles pegavam aqueles 10 mil e emprestavam para mais 5 outras entidades ou pessoas, sem exigir um mínimo de garantia para pagar isso. Se um pagasse já estava ótimo, o resto era tudo lucro. Mas aconteceu que muita gente deixou de pagar. E aí causou caos. E nesse momento de caos, sempre surgem boas ideias, né? Então, aquela história da necessidade faz um monge, né? E aí que surgiu o tal do tão famoso Bitcoin. O que era o Bitcoin? Era um paper que foi colocado na comunidade de informática, falando, está vendo esse problema que aconteceu aqui, todo mundo perdendo por causa dos bancos, que não eram confiáveis, pegou dinheiro, sumiu e está dando esse problema todo. Eu tenho um novo sistema, um novo protocolo, que eu garanto que isso não vai acontecer. É um sistema de pagamento totalmente diferente do que a gente está acostumado a ter. E aí ele lançou esse paper chamado Peer-to-Peer Electronic Cash System, que a ideia dele era fazer comunicação de uma rede ponta a ponta, ou seja, de computador para computador, numa rede que não era confiável, que é a internet, mas garantir que esse ativo, essa moeda, essa coisa chamada de Bitcoin, chegaria no outro lado e com todas as garantias. E a ideia dele era muito simples. Na verdade, eu tinha uma chave pública, que é a minha identificação, seria como se fosse o nosso nome, mas é um conjunto de caracteres chamado hash. Então, você tem a tua chave pública, que é quem te identifica nessa rede. E você tem a chave privada, que é a tua senha. Com essas duas chaves, você começa a realizar transações nessa rede ponto a ponto, concatenadas. Então, eu vou juntar um bloco de transações e de tempos em tempos, no caso do Bitcoin, de 10 em 10 minutos, eu vou jogar essas transações na rede para que essa rede de desconhecidos, onde todo mundo participa, valide esse bloco e registre as operações. E aí, como que funciona isso, né? Quem já ouviu falar de Bitcoin, mineradores, deve ter escutado falar de mineradores, né? O que são os mineradores? Dentro dessa rede, eu tenho computadores espalhados no mundo inteiro. Quem quiser fazer parte dessa rede pode fazer. Eu pego o computador, entro na rede sem limitação nenhuma, é uma rede pública.
e eu posso concorrer a validar esse bloco de transação. Por que eu me interessaria em concorrer com esse bloco de transações, em registrar isso na rede? Porque eu ganho uma recompensa. Todos os mineradores que conseguem registrar, eles ficam com um pouquinho de Bitcoin. E como que é feito isso? Como é que eu, aqui de casa, lá de Brasília, consigo pegar um bloquinho desse para conseguir minerar e conseguir ganhar um pouquinho desses Bitcoins? É feita uma loteria, né, dentro dessa rede mundial de computadores, um algoritmo extremamente complexo e que envolve, para você resolucionar esse problema, computação avançada, computação paralela, teoria de jogos, criptografia avançada, é uma série de coisas que consomem muito recurso do computador. E por isso que falam que o gasto de energia vem sendo aumentado. Por quê? Para eles resolver essa equação matemática, eles precisam gastar. Isso é chamado de prova de trabalho. Eles têm que gerar trabalho, gerar energia para resolver isso. No momento que um computador descobre essa equação, resolve essa equação, ele já está apto a colocar esse bloco novo na rede. E qual que é a diferença? E por que é isso? Cada bloco colocado nessa rede, ele se relaciona com o anterior. Ele tem que ter informação para fazer um encadeamento de uma informação que teve no bloco da transação anterior. Então, isso vai acontecendo simultaneamente no mundo, e cada bloco, uma vez colocado esse bloco ali, isso é escrito em pedra. Não se pode mais alterar aqueles valores. Registrou que A mandou 10 bitcoins para B, aquilo vai ficar para sempre. Pode ser que B mande para outros, mas aquela transação ficou registrada. Então, a proposta dele, resumidamente, foi isso. Eu crio chaves, identifico o usuário, dou a possibilidade de mineradores trabalharem nisso, competirem para fazer essa transação, ganharem, serem recompensados para isso, registrarem a transação nos blocos, e todo mundo, a partir desse momento que esse registro é feito naquele bloco, todos os usuários, todo mundo que participa dessa rede, recebe a cópia atualizada desses dados. Então, todos os participantes que participam da rede Bitcoin, que compraram Bitcoin, que tem a cópia de todas as transações feitas desde 2008, que foi a primeira transação. A esse conjunto, essa proposta foi chamada de blockchain, porque são blocos, cadeias de blocos, e tem uma visão diferente. Você para de pensar na base de dados e começa a pensar na transação, você garantir a imutabilidade daquela transação. E por que o blockchain é tão revolucionário? Todo mundo, por mais que não procure, já ouviu falar disso. Porque pela primeira vez na história da humanidade, você conseguiu juntar dois participantes que não se conhecem, não se confiam, a pessoa lá do interior da Índia com um japonês, fazendo uma transação numa rede que não é confiável, que é a internet, de maneira 100% segura. Isso revolucionou a área de tecnologia. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!